Abnegação. O termo abnegação provém do latim abnegatio, significa sacrificar a sua vontade e os seus interesses. A abnegação implica lutar contra o egoísmo, é a negação de si mesmo, é o caminho para encontrar verdadeiramente o próximo. Como já citado em meu livro Revolução das Virtudes, o encontro do outro é o encontro com o eu mais profundo, e assim, o caminho para a transcendência. A abnegação implica disciplina e implica saber controlar instintos primitivos, ou seja, os impulsos, os desejos, os sentimentos e as paixões. Nessa negação, existe uma opção pessoal que proporciona gozo e satisfação. Os grandes mestres são nosso maior exemplo, pois renunciaram à sua condição divina e fizeram-se homens. Renunciaram à própria vontade e fizeram a vontade de Deus na terra. Basicamente, abnegação quer dizer renúncia. Renúncia de suas vontades e desejos. Se você lembrar dessa ideia central, desse conceito que é renunciar, você vai estar na direção certa, vai deixar para depois as pulsões. Ou seja, como processo secundário, vencendo o instinto primário de prazer e desprazer. Isso, vamos deixar para lá, vamos deixar para depois. Mas deixar o que para depois? A sua vontade, o seu desejo. Se vier um pensamento em sua mente, ai, eu queria ir para a praia, e ao mesmo tempo o seu filho fica doente, o que fazer? É claro que um bom pai vai cuidar do filho, mas isso não quer dizer que não vai ficar frustrado por não ter realizado a sua vontade. Pois bem, é aí que deve entrar a abnegação, pois se eu renuncio àquele desejo, àquela vontade, eu fico frustrado e bravo. E irei, inconscientemente e de forma indireta, descontar nesse filho, e ainda terei outras reações somáticas. Em outras ocasiões acabarei descontando em bebida, descontando no trânsito. Outras vezes descontarei na esposa, acabarei deslocando a energia de frustração para outro lugar. E acaba que não sabemos de onde vem o problema, certo? Simplesmente porque você não teve a maturidade de colocar o seu próximo na frente do seu desejo. O inconsciente é instintivo e primitivo. Ele pensa, eu quero satisfazer a minha vontade, eu quero realizar o meu desejo, agora. Porque aquela vontade, aquele desejo, está envolvida em várias outras associações de orgulho. Ou seja, são necessidades de poder, de reconhecimento e são ainda primitivas. Por isso, eu vou querer sempre o prazer imediato. Então, tudo que está ligado ao prazer e ao afastamento do desprazer vem do tronco cerebral, do cérebro reptiliano. E esses instintos são muito fortes e podem dominar o ego. Então, o que é a abnegação? É vencer o seu tronco cerebral. A abnegação é a maior expressão de vencer o próprio egoísmo. O que é o egoísmo? Eu primeiro. O que é a abnegação? O outro primeiro. E para o outro ser primeiro, eu tenho que vencer o meu instinto para poder olhar para o próximo. O maior resumo de vencer o egoísmo é a abnegação. Muitas das virtudes falam sobre o orgulho, outras sobre egoísmo. Esta, especificamente, fala de forma clara sobre o egoísmo. Então a abnegação é dominar o seu instinto primitivo, a sua vontade e o seu desejo. Dominar o prazer e o afastamento do desprazer e colocar o outro em primeiro lugar. A necessidade do outro em primeiro lugar. Isso é abnegação. É só você pensar nos grandes mestres, o quanto dos desejos próprios e das vontades próprias eles realizavam. Há sempre essa renúncia do próprio desejo, da própria vontade, para viver para a humanidade, para viver para o próximo. Isso é abnegação. Quando pensamos nos grandes mestres, Jesus, Buda e outros, isso fica claro. A própria história do Buda, que antes foi Siddhartha, um príncipe que vivia em uma cidade fechada e foi prometido para se casar com uma princesa, até o dia em que ele saiu com o seu cocheiro, ele nunca tinha saído do palácio e então ele viu aquelas pessoas caídas, cheias de doenças, abandonadas, machucadas, miseráveis e perguntou ao cocheiro, o que é isso? O que era aquilo tudo que ele nunca tinha visto, já que viveu sempre isolado, blindado daquela realidade. E, quando ele volta para o seu palácio, tira todos os colares, as roupas e todos os bens que carregava e no dia seguinte pede para o cocheiro levá-lo de volta à cidade e fala para ele, diga para o meu pai e para minha mãe que me desculpem, que eu os amo. Peça as minhas desculpas para minha noiva, mas eu não irei voltar. E assim, ele ficou na cidade, fora do seu palácio, e viveu a sua história mais conhecida, em que se sentou debaixo da árvore
e recebeu toda a iluminação. Assim, ele virou Buda. Contei essa história de forma bem simplificada, apenas para fazer a conexão de que da renúncia vem a iluminação. Quando ele faz esse sacrifício pessoal, da própria vontade, pelo outro, ele vira um herói. Analise a jornada do herói em todo filme que você assiste. O herói só é herói porque sacrificou a própria vontade, sacrificou as próprias facilidades que tinha na vida e a própria vida, algumas vezes. Ou seja, isso é humano. A abnegação é o que esperamos dos heróis. E nós somos, todos nós, os heróis de nossas vidas para os nossos próximos. Lembrando da aula de ajuda ao próximo. Quem é o próximo? Todos somos os nossos próximos. Não é só a minha família, não é só o grupo que eu escolho na minha religião para fazer voluntariado, mas sim todos os próximos, todas as pessoas. Então, para você atingir o máximo da sua abnegação, pense como um herói. Esse é o sacrifício do herói. Determine agora ser o herói de sua história. Meu Pai, cura-me, mas fazem que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá, também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, São Paulo, 2005. É por isso que temos que pensar bastante. Precisamos perceber as necessidades dos outros, todos os dias parando e avaliando se você pensou nas necessidades dos que te rodeiam, e caso se importou com aqueles de fora do seu meio, com desconhecidos. Perceba e reflita todos os dias, e assim vá aumentando essa percepção sobre a sua abnegação. Será que a minha esposa, o meu esposo, estava precisando de algo? Ou um colega precisava de uma ligação para ser ouvido? Se eu estiver sempre olhando para os meus desejos, vou continuar em um estado muito primitivo, sendo dominado pelo meu inconsciente. Uma boa pergunta para você é: o quanto eu realizo as minhas vontades? O quanto eu vivo por elas? Pense assim, de 0 a 10, o quanto você vive pelas suas vontades. Ah, estou com vontade agora de fazer tal coisa. Ah, estou com o desejo de conquistar tal coisa. Então, o quanto você se move, o quanto desloca as suas ações para um próximo? Temos que deslocar uma energia grande, porque é instintivo realizar um desejo, e isso nos dá a falsa impressão de que vai ser desagradável. Porém, quando fazemos o bem ao próximo, temos um ganho de prazer muito maior. Entramos em um estado de plenitude e completude, que nenhuma realização de desejo pode dar. Por outro lado, se você focar nos seus desejos, pode ter um pico de prazer e alegria, mas isso passa em instantes ou dias, e aí você precisa de mais e mais. E quando você deixar de ficar satisfeito, vai ter que aumentar a quantidade ou trocar de desejo. Essa é a base do vício e da compulsão. Para vencer o vício em qualquer coisa, o caminho mais eficaz e real é desenvolver a virtude da abnegação. O indivíduo que desenvolve a abnegação se livra dos vícios e conquista uma vida de felicidade.